tá? Novamente, estou aqui só a caráter informativo, de título informativo. Eu não estou aqui para receitar nada, eu não vou, enfim, é realmente informação, ok? E eu quero agradecer a minha querida parceira, Rafaela Tillier, minha colega, amiga, que é enfermeira e é naturopata aqui na França também. Então, toda a parte de alimentação foi ela que fez dessa palestra. Então, vamos lá. O que é a depressão sazonal? Ela é uma perturbação afetiva, desculpa, também chamada de perturbação afetiva sazonal. Ela é caracterizada por um sintoma depressivo, que normalmente são ligados diretamente à mudança de estação, onde a luminosidade solar diminui, e esse fator ocorre principalmente no outono e no inverno, que são sintomas que podem ter a remissão completa na primavera e no verão. E aí, como é que é isso, então? Eu vou falar por mim, porque eu já tive a depressão sazonal aqui na França. Então, acabou o sol, chegou o outono, é tudo cinza, enfim, começa a situação bem triste. E assim, começa uma tristeza. Eu nunca tive quadro de depressão antes, eu nunca tive nada parecido. Então, é tristeza, é ficar chorando. Isso eu vou falar com vocês mais para frente também. Então, tem um agravamento muito forte. Então, a gente voltando isso, por exemplo, para os intercambistas, para os adolescentes, né, que já estão fora de casa, já estão no outro país, longe da sua família, que já é, às vezes, complicado, pode se agravar alguns sintomas durante o inverno, durante o outono. Então, o que eu disse, quais que são esses sintomas? Primeiro, fadiga anormal e persistente e um sentimento de tristeza muito grande. Então, a pessoa realmente ela fica totalmente cansada, extremamente cansada, não tem energia e tudo muito triste, é muita tristeza, não tem nada que anima. Acontece também isolamento, né, a perda de interesse e de motivação, a pessoa não tem interesse mais para nada, ela não quer, às vezes, algo que dava uma sensação de alegria ou de grande motivação, essa pessoa ela perde essa motivação. Né? Também a irritabilidade, a ansiedade, a pessoa fica muito nervosa, muito ansiosa, falta de paciência, uma compulsão por doces e carboidratos, que esse também é um outro fator muito comum na depressão sazonal, né? Porque a pessoa come demais carboidrato, doce. Por quê? Porque ele vai liberar né, a glicose e tudo, vai dar aquela satisfação, né? Ela vai dar aquele momento de prazer para a pessoa. Então, o doce, carboidrato, muito, a consumação aumenta muito, é impressionante. Por exemplo, quando eu nunca fui de comer doce, eu não gosto, e quando eu tive a depressão sazonal, eu tinha necessidade de comer doce todos os dias. Né? A baixa estima e também sonolência, de querer dormir o dia inteiro, a noite toda, não querer levantar da cama, arrumar desculpa no caso de adolescentes, de não ir para aula, enfim, e a diminuição da vitalidade, que é a vontade realmente de não fazer nada. Né? Você, por exemplo, a questão dos intercambistas, às vezes, eles podem perder, muitas vezes, se eles estiverem nesse quadro de depressão sazonal, de não querer sair, de não querer conhecer outros lugares ou pessoas. Né? Então, para falar sobre essa depressão sazonal, é importante também falar sobre os hormônios que estão presentes no nosso organismo. Eu só quero deixar claro novamente, isso eu acho que eu vou repetir durante toda a nossa conversa, é que essa depressão sazonal ela tem começo e fim, tá? Ela começa no começo do outono, no nosso caso aqui no mês de novembro até o final do inverno, que vai até março, abril. Começou o sol,
esses sintomas eles começam a desaparecer completamente, tá? Então, vamos lá. O que é importante a gente saber? Sobre a serotonina, que é popularmente conhecida como hormônio do bom humor, né? A serotonina, ela é 95% produzida pelo intestino, que é muito importante a gente cuidar do nosso intestino também. O intestino que é considerado o segundo cérebro do organismo. Então, uma das causas é isso também. Ele é produzido 95% pelo intestino, ele regula a temperatura do corpo, regula o comportamento alimentar e sexual, regula o ciclo de sono e vigília. Isso eu vou explicar para vocês mais detalhadamente, que é muito importante. Auxilia na regulação da dor, o desenvolvimento do embrião, né, para as gestantes, e atua no equilíbrio do estresse, ansiedade e fobia. Nós temos também a melatonina, que eu acho que muitos de vocês conhecem, acho que no Brasil começou também, tá uma moda de falar sobre a melatonina, que é popularmente conhecida como hormônio do sono. Esse hormônio do sono, o que acontece? A melatonina, ela regula o relógio biológico e ela é produzida pelo cérebro à noite. E ela é essencial também para o controle do humor e do hormônio, para vocês verem. Então, a serotonina e a melatonina, ela faz parte né, desse controle do humor e do comportamento. E ele é um antidepressivo natural, é indutor do sono, é muito importante para o nosso sistema imunológico e ele depende da serotonina para a liberação perfeita no organismo, que eu vou mostrar para vocês bem direitinho. E aí temos o triptofano, que é um aminoácido essencial na sintetização da serotonina. Então, o que acontece? Nós temos a alimentação, né? Quando a gente alimenta, o nosso organismo, ele absorve, né? Ele tem os aminoácidos essenciais, e aí que é transformado em triptofano. O que acontece? O triptofano ele ajuda na sintetização da serotonina. Lembra lá? O hormônio da alegria, da felicidade. Então, qualquer cadeia dessa, quando é quebrada, a gente não vai ter produção correta de serotonina. Consequentemente, não vai ter produção de melatonina. O que acontece? Se a gente não tem produção de serotonina, a pessoa não vai dormir direito. A gente começa do mais básico. A pessoa perde vitalidade, a pessoa está triste e não dorme direito porque a serotonina ela não foi, né, produzida, ela não foi sintetizada. Vamos lá. Continuando. Se tiver muito rápido, vocês me falam, tá? Vai lá, o triptofano, né? Ele sintetiza a serotonina. E aí a gente tem outro hormônio. Eu não tô vendo, Nicolas, se tiver alguma pergunta, tá? Se tiver, você me sinaliza que não aparece para mim. Beleza, ainda tem nenhuma não. Tá bom. Também temos o cortisol, né? Que ele é conhecido como hormônio do estresse. Mas o cortisol, ele é essencial na nossa vida. E vocês vão entender por que eu tô falando isso tudo daqui a pouquinho, tá? Eu tô explicando um por um, para depois eu fazer uma apanhada e mostrar para vocês por que eu tô falando. O cortisol, ele é necessário para o despertar de vitalidade, né? Um despertar com vitalidade. Ou seja, um pouco antes, quando a gente está acordando, o nosso cérebro, ele libera o cortisol no organismo. É o que te faz acordar, é o que te faz acordar, né, de manhã e fazer as coisas para ir trabalhar e estudar. E essa secreção do cortisol, ele varia dependendo da luz do ambiente e da sensibilidade da retina. Ou seja, se não tem luz solar, se é um inverno, igual aqui na Europa tá inverno, se não tem a luz solar, não tem a produção correta de cortisol. Então, a produção é baixa de cortisol, né? E esse hormônio, ele também é chamado hormônio de estresse porque ele tem a secreção aumentada durante os períodos de estresse,
de experiência negativa, de TPM, ou então na questão de na depressão sazonal, por exemplo, ele pode ser liberado na hora errada. O cortisol, ele tem um pico de secreção 30, 45 minutos depois que a pessoa acordou. E depois ele cai. E depois eu mostro para vocês aqui também, tá? E o que é importante também sobre essa depressão sazonal? A sensibilidade à retina. Por quê? O importante da gente saber é que a luz solar, para a gente acordar, enfim, para evitar a depressão sazonal, ele entra pelos olhos, é a captação da energia solar pelos olhos, pela retina, que vai liberar uns hormônios. Então, a captação da luz solar pelos nossos olhos, que vai liberar o cortisol que eu falei. E é esse cortisol que vai fazer a gente se despertar, que durante o dia ele vai virar serotonina, deixar a pessoa feliz, com sentimento, né, de prazer, de energia e tudo. E à noite, essa serotonina, ela vira melatonina. Então, o que é muito comum, uma das coisas comuns quando a pessoa tem depressão sazonal, ou até no inverno também, o que acontece? A pessoa acorda 3, 4 horas da manhã, todas as noites. Perde o sono, demora a dormir, ou então 3, 4 horas da manhã acorda. Que é justamente essa a falta da melatonina e por causa de tudo por causa da captação da luz do sol que não foi feita na hora certa, no momento certo, tá? Então aqui fala que a luz recebida pela retina, ela é responsável pelas funções como regulação do ritmo do relógio biológico, o sistema neuroendócrino e comportamental. Então, é o que eu falei com vocês. A luz do sol, a gente está vendo aqui, ele entra na retina da pessoa, tá? De manhã, a pessoa acordou, a luz do sol entra na retina. O que acontece? A pessoa acorda, que tem a produção do cortisol, e aí, durante o dia, a produção de serotonina. Quer dizer que vai para todo o organismo. E à noite, né, essa serotonina ela é processada e tudo, e vira melatonina, que a pessoa vai dormir. É basicamente isso. Então, por isso que no Brasil, dependendo de regiões, é praticamente impossível a pessoa ter a depressão sazonal, exceto se ela tiver um problema de captação de luz solar pela retina. Então, é muito importante as crianças acordarem mesmo. Tá saindo aqui. O quê? Saindo o quê? Tá me escutando? Estamos sim, companheira. Só tinha dado um desmute aqui no novo iPhone que entrou, mas já está tudo regularizado. Tá bom. Então, é por isso que no Brasil, dependendo da região, a gente não tem essa depressão sazonal, exceto no sul do Brasil, que realmente o inverno lá é um pouco mais forte e pode acontecer. Mas eu acho que, por exemplo, vocês, todos nós, quando a gente está, né, no inverno, enfim, mesmo no Brasil, quando fica uma semana lá com aquele tempo cinza, a gente vê a mudança, a gente fica meio cansado, com muito sono, sem disposição. Então, é tudo por causa disso daqui, dessa falta de captação da luz do sol. E aqui, só mais uma explicação de novo, sempre vai ser assim. Quando a melatonina está alta, o cortisol está baixo. Aqui, quando a gente tem a liberação do cortisol, a gente tem uma baixa da melatonina. E é isso daí que é o que faz a gente acordar e dormir diariamente. Peraí. Vai lá. E aqui, como é que a gente faz? Como que é a prevenção? O que a gente pode fazer para prevenir essa depressão sazonal?
Travou? Deixa eu... Parece que a conexão da Lígia caiu. Deixa eu mandar mensagem para ela. Lígia, você consegue nos ouvir? Companheiro, estou em contato com a Lígia, parece que deu uma queda, ela está reconectando de novo. Ivone, tá me ouvindo? Tá com o microfone O fechado. seu microfone está fechado. Está desligado aí. Pessoal, Rosa, Ivone, o ideal é que o microfone fique sempre fechado mesmo. Só na hora que vocês quiserem falar alguma coisa, que aí porque senão fica com barulhos do fundo. Mas já voltou? Mas como a gente deu essa pausa mesmo? Estou removendo a Lígia da conexão. A gente teve um problema de conexão com ela lá na França. Acabei de remover ela, ela está fazendo ingresso novamente para entrar. Ela perguntou se vocês têm alguma questão, alguma dúvida já, enquanto isso, para já fazer anotações, para quando ela voltar, ela já responder algumas perguntas também. Eu não, por enquanto. Boa tarde, companheiros. Tô Se possível ter acompanhando. dúvida, ali é super didático. Tá tranquilo. E ótimo, Amanda. E eu nem tinha visto que você estava por aí, não. Que bom. Sérgio Fernando tá por aí, tá? Por aqui. Eu não vi você entrando, não. Eu tava fazendo conexão com o Facebook na transmissão, não conferi. Acontece erros técnicos lá na França, né? A Europa tá em período de BRICS. Aconteceu isso. Nem fala. Pois é, não sei como é que tá aí, não. Irado, né? Eu vou ficar aqui, tá? Eu lembro de mutar os outros microfones. Acabei de fazer isso. É que eu tô conversando com a Lígia, parece que o computador dela deu um probleminha. Ela vai entrar pelo telefone e eu vou fazer a transmissão ao vivo dos slides que ela estava. Nicolas, posso falar? Claro, velho, fica à vontade. Esperando enquanto a Lígia volta, né? Acho que é importante dizer que muitas vezes a gente não tem noção o quanto é importante a questão hormonal no nosso organismo. A gente às vezes pensa que é uma coisa simples, uma coisa boba, mas eu tive com a minha endocrinologista e ela disse como essa questão hormonal influencia em todo o nosso organismo, não só no humor, mas no equilíbrio do corpo também.
Por isso as mulheres sofrem tanto aí, às vezes, com TPM e outras questões, né? Porque o hormônio realmente influencia em tudo. Eu acho que o tema é super bacana, super importante. Acho que a contribuição da Lígia aí vai enriquecer todos nós. Com certeza, a Lígia já está de volta. Consegue nos ouvir, Lígia? Oi, tá me escutando? Estamos te escutando, sim. Enquanto a gente fez essa pausa, só reforçar aí também a pedido do Conselho Diretor. Mais uma vez agradecer vocês aí, viu? Rosa, o Zé Lúcio, a Daiane, a Ivone, que estão participando aí com a gente. E também falar que por mais que aconteceu isso, esse problema técnico, nós estamos adorando a palestra da Lígia e convidar vocês também para as próximas. Esses são o nosso primeiro bate-papo, mas a gente vai realizar outros. Lígia, retomando a sua palestra, eu estou compartilhando para você então a tela. Obrigada. Então, vamos lá. Eu não sei aonde, mais ou menos, que eu caí, mas, como eu estava falando, é muito importante vocês que são mães, pais, que têm filhos fazendo intercâmbio, vocês, companheiros de clubes, que têm adolescentes fazendo intercâmbio, você, intercambista, que está acompanhando a gente, se tiver algum desses sintomas, ou se vocês estiverem sentindo, procure ajuda profissional, procure um médico, tá? Porque o que eu estou falando é somente medidas que vocês podem tomar para prevenir ou então para melhorar os sintomas, mas é muito importante estar dialogando com um profissional que esteja te vendo, tá bom? Então, continuando, converse com o médico para descartar alterações metabólicas, que podem ser confundidas também com depressão sazonal. E tem uns hormônios, né, que são importantes, porque tem pessoas que têm problemas de tireoide e que às vezes pode confundir também com a depressão sazonal, que aí vai ser os exames de TSH, T4, T3 e também de anticorpos. Super importante sobre a carência de vitamina D, que eu vou falar, que é uma outra vitamina importantíssima na prevenção da depressão sazonal, e também para verificar anemia, né? Fazer hemograma. Então, você, no país que você estiver, adolescente, fale com a sua host family. Caso você esteja sentindo, não tenha vergonha de conversar, fale, converse com seus pais ou com alguém daqui aí do Brasil também, mas não deixe de procurar ajuda. Você pode passar. Vamos lá. Então, a primeira medida é a luminoterapia. Ele é um tratamento onde que a gente vai usar uma luz artificial para equilibrar os sintomas da depressão. Então, é um tratamento que é usado desde 1984 e tem estudos científicos que comprovam, é cientificamente comprovado. O que acontece? Essa luminoterapia, eu vou mostrar para vocês, porque eu tenho essa lâmpada aqui, ele vai emitir a quantidade de raio, de luminosidade necessária para a gente liberar o cortisol. Lembra que eu falei lá no início que o cortisol é o hormônio que vai despertar, que vai nos despertar para depois ele vai ser sintetizado e virar a serotonina, que vai deixar a gente feliz. Então, Nicolas, você pode colocar para mim aqui, só para eu mostrar para vocês, mais ou menos, sobre a luminoterapia. Eu tô aqui? Cadê eu? Tô? Você se passa para o lado, você consegue se ver. Quem está no telefone consegue arrastar para o lado e ver a Lígia. Quem está pelo computador consegue clicar na telinha dela, ou em cima, lá no Speak View, consegue ver a tela da Lígia completa. Isso. Então, eu tenho um aparelho de luminoterapia, é esse daqui, tá? Esse é o pequenininho, a gente tem vários tamanhos. E o que acontece quando a gente acende essa luz aqui, né, imensa,
E isso daqui que vai ajudar a liberar o cortisol. Tá? Ele tem, não tem muitos efeitos, são raros os efeitos indesejáveis, pode ser usado na gravidez, na amamentação. E você pode passar, por favor? Deixa eu voltar para o slide. São erros técnicos, gente, mas tá tudo ok. Isso. Mais um? Vamos lá. Não, tá ótimo. Então, para ele ter uma eficácia, é importante que vocês tomem nota, para quem estiver precisando, quem for comprar, ou você é adolescente, ele tem que emitir 10.000 lux. Então, não adianta comprar um aparelho de luminoterapia que emita menos que 10.000 lux. Quando a gente vai comprar, tem escrito na especificação, no site, ou então quando a pessoa vai na loja, tem explicando a aplicação. Como que faz? Essa luminoterapia ela é feita logo pela manhã, que é para despertar, para fazer a gente acordar. Lembre-se novamente, ele vai fazer as vezes do sol, que a gente está no inverno, não tem essa luz solar. Então, a pessoa vai utilizar ele. Você pode passar de novo, por favor, Nicolas? A pessoa vai usar ele durante todo o outono e inverno, tá? E aí eu coloquei para vocês como que ele vai ser usado. Você tem um tempo para usar, um tempo máximo, enfim. Então, você tem uma distância de até 20 centímetros dos seus olhos. A pessoa vai usar por meia hora por dia. Então, de manhã, meia hora. Enquanto tomando seu café da manhã, ou enquanto, enfim, você está lendo alguma coisa, é o momento de utilizar. Até 40 centímetros, 1 hora por dia, até 60 centímetros, 2 horas por dia. Lembrando, primeiro, muito importante, essa luminoterapia não é para olhar diretamente para o aparelho, não é para ficar olhando para a luz. O que importa é que ele esteja perto da pessoa, perto de você está comendo, você está escrevendo, enfim. É isso que é importante, tá? Dele estar perto. A gente não pode ficar olhando, porque pode prejudicar também a vista, não é assim, a gente não fica olhando diretamente. Outra coisa, ele não bronzeia, ele não é aparelho para bronzear, e as pessoas que têm mancha na pele, que querem evitar mancha, ele não vai causar mancha, porque esse é um outro tipo de luz, tá? Então, não tem interferência com a pele, tá? Então, ele é realmente a luminosidade que a gente precisa para liberar o cortisol. Pronto. Então, não se deve, isso aqui é importante, não se deve associar a luminoterapia com lítio, algum remédio que se toma com lítio, alguém que toma melatonina ou antipsicótico, ou até alguns antibióticos. Para isso, tem que perguntar para o médico. Se a pessoa estiver fazendo luminoterapia, é importante falar com o médico. Se está tendo infecção e vai tomar antibiótico, falar, eu estou fazendo luminoterapia. Tem alguma interação? Tá? Não tem estudos que falem 100% que tem uma interação que pode alterar por causa do lítio, da melatonina, a gente consegue antipsicóticos. Mas como ele realmente ele funciona, como ele vai liberar o cortisol, ele vai depois, né, o cortisol vai virar melatonina, então pode ter um excesso, melatonina também, desculpa, serotonina, e pode ter um excesso desses hormônios no organismo, tá? E, sobretudo, alguém que tenha doença ocular grave ou dermatite severa só pode fazer esse tratamento com a orientação do oftalmologista ou dermatologista. Nicolas. Agora, tem os nutrientes essenciais. Essa foi a parte que a Rafaela Tillier, minha querida amiga, fez com carinho, nós fizemos juntas, tá? Que aí a gente vai falar, eu vou falar um pouco da alimentação ou então da suplementação
de uns nutrientes essenciais para o equilíbrio emocional durante a depressão sazonal. Nicolas. O primeiro e um dos mais importantes é a vitamina D, que é a vitamina do sol, que é essencial para equilíbrio hormonal e emocional. Eu peguei um dado que, para mim, como eu moro aqui, eu estou mais por dentro, 9 em cada 10 franceses, eles têm carência de vitamina D. Isso é muito sério, porque a vitamina D, ela é extremamente importante para a nossa vida, tá? O que pode causar a carência de vitamina D? O que a pessoa pode sentir? Ela pode ter problema para concentração, perda de memória, dificuldade para raciocinar, ou então até para tirar conclusões, problema para reter informação. Em casos extremos, a pessoa pode ter surtos, pânicos, enfim, depressão. É um hormônio realmente muito essencial, tá? Então, assim, ter uma vida mais equilibrada com alimentos que a pessoa consiga ingerir vitamina D. Em casos, por exemplo, eu falo para nós aqui, para mim, que moro aqui na França, eu faço a suplementação de vitamina D. É realmente necessário, é praticamente obrigatório. Como eu não tenho, né, eu tenho essa carência de vitamina D porque não tenho sol para sintetizar, para minha pele sintetizar a vitamina D, então ela é necessária. Você, adolescente, de novo, pai ou mãe de adolescentes que estão no exterior, estão fazendo intercâmbio, por favor, converse com a Roche Family. Se você tiver alguns sintomas de tristeza, de falta, de dificuldade para raciocinar, de memória, peça para fazer um exame de sangue vitamina D. Tá? É muito importante para a sua saúde física e mental. Tá? Outro também nutriente super importante, que também luta contra o estresse e fadiga. Né? Oi? Só para deixar aqui, ó, eu faço suplementação também com vitamina D. Até peguei aqui o potinho, que muito importante. E é interessante que no inverno passado, eu moro aqui na Irlanda, né? E a gente também sofre desse mesmo problema. E no inverno passado eu não tomei. E é exatamente esses sintomas. E é muito complicado mesmo a gente até conseguir levar a nossa rotina, sabe? É bem complicado. E agora eu tô tomando e bom, tá bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. É realmente importante. Sim, obrigada. É isso mesmo. Obrigada. Lígia, Oi. Já que pode interromper, também vou interromper aqueles. Não só da vitamina D, mas eu falo não só do uso dela para esses sintomas tanto da depressão quanto desses que você está falando aí, desses hormônios. A vitamina D ela é super indicada e a minha mãe faz hoje a suplementação de vitamina D, embora ela mora aqui no Brasil, um país tropical, e ela tem vitamina D alta para absorção de cálcio. A minha mãe tem osteoporose muito forte, então ela faz a absorção de cálcio com o uso da vitamina D. Então, acho que é super indicado e extremamente sensato que você tem falado aí com a gente. Sim, obrigada, mas é realmente isso. Eu não sei, mais ou menos, eu não sei como que está hoje a porcentagem, mas creia, eu vou falar por alto, tá? E pessoas entre 50 a 70 anos, 60% das pessoas têm carência de vitamina D. Então, é uma vitamina realmente muito importante, né? A vitamina D é muito completa, ela vai questão de absorção de cálcio, para a saúde mental da pessoa, é realmente muito importante. Eu não vou passar para vocês quantidade, eu não vou falar com vocês sobre quantas unidades deve ser tomada, porque varia de cada pessoa, de cada organismo. Mais uma vez, nosso bate-papo é de caráter
informativo, tá? Eu não estou aqui para indicar medicação ou suplementação. Eu estou falando sobre, tá? Adolescentes que estão aí, que vocês estão com sintomas novamente, procure, converse com a sua host family. Caso vocês tenham vergonha alguma coisa no final dessa palestra, dessa conversa, eu vou deixar meu e-mail, se alguém quiser me mandar e-mail, conversar comigo também pelo Face, Instagram, enfim, estou à disposição, tá? Então, o magnésio, voltando aqui, ele é essencial na luta contra o estresse, a fadiga, e ele também auxilia para equilibrar o excesso de cortisol, né? Então, você está muito estressado, lembra que eu falei? Excesso de cortisol é estresse, nervosismo. E o magnésio também vai ajudar muito nessa parte de equilíbrio. Nós temos também as vitaminas do grupo B, né? Que, segundo alguns estudos, as pessoas depressivas, elas têm carência de vitamina B. Então, é muito importante na alimentação. Se a pessoa precisa de suplementação, também é ômega 3, né? Que ele tem ação nas fluidez das membranas de neurônios, o que favoriza uma boa difusão dos hormônios do bem-estar. Desculpa, quer dizer que se a gente tem uma ingestão correta de ômega 3, quer dizer, a serotonina que ela vai ser liberada durante o dia, ela vai fluir melhor, né? Os neurônios vão captar melhor essa serotonina, a pessoa vai estar feliz. Se a pessoa tem um déficit no ômega 3, a gente vai ter um problema aí um pouco também de tristeza, enfim. Pode passar. E aí, quando eu falei o triptofano, né? Onde que a gente pode... Lembra que eu falei que ele é indispensável na fabricação da serotonina, né? E onde que ele está presente? O triptofano, ele vai ajudar, lembra lá, ele vai transformar o cortisol em serotonina. Ele vai ajudar nisso. Então, ele está presente em sardinha, salmão, tilápia, truta, bacalhau, né? Cavalo, aqui está em francês, mas que é chamado de macarrão também. No peru, no frango, em ovos, queijo, mussarela de búfala, parmesão, mussarela, cottage, ricota. E em cereais também, germe de trigo, trigo sarreno, farelo de trigo, arreia e flocos, farinha de trigo integral e arroz integral. Tá? São tudo muito importante aí para a gente ter o triptofano no organismo. Pode passar, Nicolas. E continuando, também leguminosas, que é feijão preto, branco, carioca, não importa. Ervilha, lentilha, grão de bico. Também frutas, abacate, kiwi, banana, melão, morango, abacaxi. Em algas, para as pessoas, né, que são vegetarianas, tem a espirulina. Também soja, também o tofu, leite de soja também. Sementes e nozes, né, que tem a chia, gergelim. Então, são todos esses alimentos que a gente pode encontrar o triptofano, né, que vai, novamente, eu repito, vai ajudar lá na produção, na fabricação de serotonina. Pode passar, Nicolas. E agora a gente fala sobre o magnésio, né, que ele é o anti-estresse natural. Ele também ajuda na concentração. Então, ele está presente onde, magnésio? Em folhas verdes, espinafre, couve, coentro. Mas o que acontece? Esses adolescentes lindos que a gente tem, muitas vezes não gostam de comer verde, né? Eu tenho uma adolescente em casa que tem um problema de comer verde. Mas ele pode encontrar em outras coisas, em banana, no abacate, em leguminosas, feijão preto, soja, no cereal, arroz integral, no iogurte, no salmão, de novo na cavala, no chocolate amargo. Queridos adolescentes que estão me escutando, né? Se você está muito para baixo,
Como um chocolatezinho amargo também, de vez em quando, mas é amargo, tá, gente? Não é chocolate ao leite, chocolate amargo, que é o verdadeiro chocolate para essa produção aí de magnésio. E também sementes e nozes, né, que são sementes de abóboras e amêndoa. Você pode passar, por favor, Nicolas? E o ômega 3, super importante, como eu falei com vocês, que é para a difusão de hormônios de bem-estar, por exemplo, a serotonina. Então, como todos nós sabemos que está no salmão, né, na truta, na sardinha, no atum, no camarão. E aí a gente tem também linhaça, chia, nozes, amêndoa, pistache, azeite de oliva, em folhas verdes, couve, brócolis, espinafre, feijão, soja, ervilha, grão de bico também. Lembrando, né, que muitas vezes, dependendo da idade, as pessoas têm um pouco, né, ficam meio receosas de comer coisas muito saudáveis. E, mais uma vez, eu falo, muito importante, é importante ter uma suplementação, tá? Infelizmente, hoje, nem todos os alimentos estão trazendo a quantidade necessária de nutrientes como deveria, até pela questão dessa produção rápida, necessidade de alimentar a população em geral. Então, um tomate que naquela época, há muitos anos atrás, ele demorava, eu não vou falar de tempo, porque eu não sei quanto tempo, de crescer, absorver aquele nutriente da terra. Hoje ele cresce muito mais rápido, ele não tem tempo de absorver. Então, o tomate de há 20 a 30 anos atrás, ele era tinha muito mais nutrientes do que o de hoje. Né? Então, a gente precisa sempre estar lembrando disso, da importância de fazer exames de sangue e saber que quando é necessária a suplementação. Pode passar, Nicolas. E a vitamina D, que para mim é o hormônio que eu amo, que eu adoro, que é o hormônio para equilíbrio hormonal e emocional, tá? Ele está presente em peixes, no fígado, em gema de ovo, no queijo, lá no nosso sol e na suplementação. Eu só quero lembrar uma coisa, que quando eu falei da luminoterapia, ele atua no cortisol, lembra que é absorvido pela retina, pelas retinas, e atua no cortisol. Mas ele não vai produzir vitamina D. Tá? Essa luz emitida pela luminoterapia, ele não é uma luz que que a pele vai captar e vai sintetizar para virar vitamina D. Tá? Ele é estritamente para a produção de cortisol. Ele é estritamente para a produção da cortisol que vai virar serotonina. Tá? Então, por isso que como eu e tanta gente que mora aqui na Europa, por exemplo, nos países frios, a gente faz suplementação de vitamina D. É muito, mas muito importante. Pode passar. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Para mim foi um prazer estar aqui. Eu coloquei meu e-mail para vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, estou à disposição. Eu só quero falar que é muito importante que nós cuidemos da saúde. Eu falo diretamente para os nossos adolescentes que estão fazendo intercâmbio, ou então para você também que está me escutando, que está morando aqui no exterior e está passando por esses sintomas. A gente precisa se cuidar. É muito sério isso tudo, e a gente precisa falar, se abrir realmente. Fala com a tua host family, fala com o seu pai ou com a tua mãe. O Edu tem uma pergunta, é isso? Pode falar, Edu. Tudo bom, companheira? Tudo bem, companheira. Uma dúvida sobre a produção da vitamina D em dias normais, tem um horário ideal para estar tomando esse sol? Ou... Sim, pela manhã. Esse, né, que vai produzir o cortisol, então é logo pela manhã, quando a pessoa acorda, como eu falei, o cortisol ele é produzido 30 a 45 minutos depois da hora que a gente acordou. Então, quando a gente acorda, a gente desperta, você
começa, teus olhos começam a captar já, depois de 30, 40 minutos, essa luz, né? Essa luminosidade. Você não precisa, lógico que é interessante se você estiver fora, realmente no exterior da casa, mas só o fato da gente já pegando luminosidade já ajuda muito. Adriele, tem pergunta? Oi, muito obrigada pela palestra, Lígia. Adorei mesmo. E eu queria era deixar aberto aí o convite para todos os participantes que estão conosco hoje na nossa reunião, assistindo a sua palestra, para participarem, né, das nossas próximas reuniões e também ficarem atentos, porque nós vamos ter mais treinamentos bacanas como esse agora, mais bate-papos assim sobre assuntos bem interessantes também. Então, vocês são muito bem-vindos. E muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Lígia, por compartilhar com a gente um pouco do seu vasto conhecimento. Foi muito bacana mesmo. Obrigada a vocês. Alguém tem alguma pergunta? Sim? Tudo bem? Tudo. Muito obrigada aí pela palestra. Eu, na verdade, eu já tenho 60 anos, eu passei por várias quedas de hormônio, e isso é muito bom da gente escutar, não só para ter mais informação mesmo, mas eu, desde 12, 13 anos de idade, eu tenho o hábito de dormir com a janela um pouco aberta. E agora que eu fui descobrir que pode ser uma das causas de uma depressão que a gente nem sabia na época, porque na minha época de criança não existiam essas coisas, né? Então, eu tenho esse hábito até hoje. Para eu acordar bem, eu tenho que deixar um pouco da janela aberta. Senão, eu não acordo bem. Isso é um fato que eu já tenho visto há muitos anos. E só uma coisa para a questão de criança e adolescente que não gosta de alimentação. Eu tenho 3 filhos já adultos. E, na minha época, eu cozinhava feijão com beterraba, com couve, eu punha ovo no feijão. Então, as coisas que eles não gostavam, e isso você está reafirmando para mim que eu fiz certo. Eu achei muito bacana. Claro. E eu te Obrigada, agradeço demais. Nossa, a gente que agradece de compartilhar isso. São ótimas ideias também da gente estar escondendo o sabor dos alimentos que são indesejados, né? Eu já dei muito limonada para os meus filhos de limão rosa, falando que era outro suco, e eles tomavam achando que era outro suco, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que dar ele está morrendo de rir. Não a gente tem que usar a nossa inteligência também, senão a gente não consegue. Mas o meu depoimento é para te agradecer demais, foi fantástico. E o que eu tinha dúvida, eu acabei tendo a percepção que realmente é verdade. Tá bom? E eu agradeço a Luísa aí por ter insistido para a gente assistir a palestra. Obrigada. Um abraço para você. Um abraço, muito obrigada. Para todos. Ô, Rosa, é interessante isso, que até hoje, quando eu vou cozinhar feijão aqui, eu lembro da minha mãe colocando uma beterraba no feijão, e eu sempre faço isso também. Pois é. É interessante isso. É bom. Sim. Alguém tem uma pergunta? Eu, na verdade... Posso? Claro, tudo bem? Eu, na verdade, não é uma pergunta, Lígia. É parabenizar mesmo pela palestra, foi muito interessante. Né? Eu já tive a oportunidade de dar um testemunho lá no meu clube, que é o BH Liberdade, né? De que aproveito esse momento aqui até para reforçar esse agradecimento, né? Conhecer você foi uma providência de Deus na nossa vida, né? Num momento que a gente teve uma necessidade, você nos socorreu, foi muito legal. Eu disse que você foi uma providência graças ao Rotary, né? A presença do Rotary na nossa vida. Muito obrigado por tudo e parabéns, foi muito legal, muito enriquecedor. Obrigada a você. Muito obrigada. O Rotary é isso, né, gente? Trazendo esse intercâmbio, na verdade, né? É uma família. É isso, na verdade. Eu que agradeço. Ô, Lígia, e
Desculpa eu estar de novo aqui. Enfim, é interessante, né? Aquele gráfico que você colocou da produção dos hormônios, né? Que eles se invertem durante o dia e a noite. E, por exemplo, aqui, quando está no pico do inverno, o sol se põe 3 da tarde, 4 da tarde no máximo, e o sol nasce de novo lá pelas 9 e pouco da manhã. Então, realmente, né, esses hormônios, eles se desregulam geral. Sim. Então, eu acho bem importante mesmo essa questão tanto da luminoterapia quanto da suplementação. Foi bem bacana mesmo. Sim, não é verdade. Eu não falei muito sobre mim, mas eu tive depressão sazonal e foi muito forte realmente. Quando eu tive, tem 2 anos, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar. E assim, eu passei 3, 4 meses chorando. Eu não estava trabalhando na época, então era ficar de pijama o dia inteiro na cama assistindo Netflix. Então, na hora de sair, que a gente coloca, né, os casacos, então por baixo eu ficava com pijama, aí eu colocava uma calça para disfarçar a bota, eu buscava a Valentina, passava maquiagem mais ou menos, buscava a Valentina, voltava para casa e era assim, minha vida ficou assim 4 meses, 3, 4 meses dessa forma. E aí, quando veio o sol, quando acabou o inverno, desapareceu. E eu, gente, eu achei uma loucura. Eu falei, eu tava ficando louca, eu já comecei, né, minha mania, enfim, de ficar pesquisar, procurando artigo, lendo. Quando eu achei, eu falei, gente, eu conversando com várias pessoas, quantas aqui eu falo de brasileiras que eu tenho muito contato, passam e passaram por isso. Né? Então, é um assunto, eu acho muito importante, sobretudo para nós, rotarianos, que temos, né, esses intercambistas que estão saindo do Brasil, é muito importante esse assunto. Lígia, queria falar sobre isso, da importância do tema para os nossos intercambistas, porque a gente que está aqui no Brasil, a gente não convive com essa realidade e muitas vezes, por desconhecer o assunto, a gente peca por não ajudar os nossos intercambistas com atitudes que podem ser simples e que podem evitar desencadear essa depressão de inverno, essa depressão sazonal. Acho que o tema é extremamente importante, acho que é muito providencial e aproveito a reunião para falar que o nosso presidente vai colocar também essa palestra sua no YouTube para que a gente possa fazer chegar em mais pessoas, que a gente possa divulgar essa palestra depois, que as pessoas que não puderam participar com a gente agora por esse bate-papo pelo Zoom ou pelo Facebook, vão poder acessar e ver essas lâminas tão enriquecedoras que você passou para a gente, para que a gente possa estar ajudando outros intercambistas, outros jovens que estão, às vezes, vivenciando ou que vão vivenciar essa realidade em países mais frios, que vão ficar muito tempo sem a luz do sol, para que eles não precisem passar por isso sem necessidade. Né, algumas atitudes que as famílias podem estar tomando e às vezes eles mesmos estarem atentos a esses sintomas. Então, quero também te agradecer demais e reforçar que a gente possa fazer chegar essa palestra em outros jovens. Claro, obrigada a você, Ellen. Muito obrigada, viu? Presidente. Companheiros, alguém mais tem alguma consideração a ser feita aí com a Lígia? Alguma pergunta antes da gente finalizar o bate-papo? Vou tomar isso como um não. Companheiros, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês. Foi muito bom ter a participação de vários companheiros de outros Rotaries, a Rosa aí representando o BH Liberdade, junto com o companheiro Sérgio, esposa Ellen, o José Lúcio. Eu vi que a KT entrou aí também, nossa chairperson de Interact, rotaractiana, rotariana exemplo também de pessoa. A Ivone também está participando com a gente. Agradecer vocês pela participação realmente aqui com a gente, né? Nicolas. Pois não, Ellen? Só para registrar, o Guilherme também mandou mensagem no WhatsApp falando que está num sítio e a internet estava ruim, mas que ele vai acessar o nosso conteúdo, pediu para registrar. Perfeito, Ellen, obrigado. Eu vi realmente que ele participou com a gente pela transmissão do Facebook.
Mas não convidar vocês também, companheiros rotarianos, para participar das nossas reuniões. Ela é feita durante os domingos, nesse mesmo horário, às 4 horas da tarde, por essa mesma plataforma de videoconferência. Então, sempre que vocês quiserem trazer novos assuntos, quiserem trazer ideias de projetos, ou se precisar recuperar uma presença, alguma coisa falando da burocracia nossa que a gente tem, a casa está sempre aberta para vocês. É sempre bom receber companheiros, sempre bom trocar experiências e entender nosso Rotary, né? E ver como o Sérgio mesmo falou, a Ellen também falou, que o Rotary abre portas e o Rotary conecta o mundo. Então, nós estamos aqui para fazer isso. Eu não tenho palavras para agradecer a Lígia por essa palestra. Eu conheci ela há uns bons anos. Conheci quando eu estava no Interact, uma mulher que me encantou durante o evento louco que aconteceu de Interact. Grandes histórias nós temos de Rotary, mas uma profissional excelente, que está aqui sempre portas abertas. Agradecer a presença também do Marcos aí, que está aí com a gente, acompanhando a Diel, com os meninos e todo mundo. Mas eu deixo sempre o nosso convite. Esse foi nosso primeiro bate-papo. A diretoria de quadro associativo está preparando novos treinamentos, nova capacitação para associados. Peço aos companheiros rotarianos que reforcem o convite aos demais companheiros também. É ótimo ter vocês aqui, mas com certeza ter uma vasta gama de pessoas ainda vai ser melhor, que a gente consegue disseminar o conhecimento. No mais, eu agradeço mesmo só a participação de todos vocês e, claro, a toda a nossa diretoria, de imagem pública, de quadro associativo, que não mediu esforço para fazer esse evento acontecer. Então, eu só queria agradecer mesmo o clube por todo o carinho que vocês têm por nossos companheiros e pelo amor que vocês têm em Rotary. Nós é que agradecemos. Um abraço a todos aí. Beijo, pessoal. Um Tchau, abraço. tchau. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade também. Parabenizar todos aí pela palestra também, que a Adriele aqui me convidou. Vocês estão todos de parabéns, viu? Vou procurar participar mais assim que der, sempre que der. Tá Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigada. Boa semana.